17, versículo de número 3. João 17, versículo de número 3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta. Tema da noite: a vida eterna é? A vida eterna é? A vida eterna é esta. Jesus, quando fez essa oração, ele estava muito próximo já de passar por aquele momento crucial que todos, ou a maioria das pessoas, tem conhecimento, que é a parte da crucificação ou calvário, que ele passou antes exatamente da crucificação. E Jesus, em determinado momento, ele acabou indo para um determinado lugar e ele fez algo que marcou não apenas os discípulos naquele tempo, mas marcou também a igreja do hoje. Jardim Meriti é marcada por isso. Jesus começou a orar. E essa oração não foi uma simples oração. A Bíblia pontua como, se você for aí em cima da sua Bíblia, se você a tem fisicamente, e mesmo pelo celular, se você tiver o smartphone, é universal colocar a temática assim: a oração sacerdotal de Jesus. Então, independente da Bíblia ser ela impressa ou a digital, ali no enunciado está a oração sacerdotal de Jesus. E por que a oração sacerdotal de Jesus? Porque naquele exato momento Jesus ele estava em primeiro lugar submetendo-se à vontade do Pai sobre a vida dele. É bom nós sempre relembrarmos que Jesus não é mais um Deus, Jesus é Deus. E quando nós falamos que Jesus é Deus, às vezes as pessoas confundem. Nós não estamos falando de três deuses, nós estamos falando de um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A forma é como ele se manifesta, a maneira como ele conduz todas as coisas. Como Pai, o Criador de todas as coisas. Como Filho, aquele que obedece e cumpre todas as coisas. E como Espírito Santo, aquele que guarda, protege e ensina a guardarmos todas as coisas. Então Cristo, nesse exato momento, estava orando de forma sacerdotal e mostrando aos discípulos o que eles deveriam fazer. Em primeiro lugar, orar por aqueles que estavam debaixo da autoridade deles. E aqui abre um leque muito interessante nessa introdução sobre a importância de nós orarmos por aqueles que Deus nos deu. Pais, orarem pelos seus filhos. Filhos, orarem pelos seus pais. Líderes, orarem pelas ovelhas. Pastor ou pastores que estiverem ouvindo, orarem pelas suas ovelhas. É bem verdade que às vezes não dá para lembrar o nome de todos. Hoje, com mais facilidade. Pelo menos no meu caso. Mas a oração sacerdotal nos mostra a importância de fazermos menção de quem nós amamos ao Senhor Deus. Por isso eu não sei você, mas é um exemplo. Tem momentos que meus filhos estão dormindo e eu passo no quartinho deles e eu coloco a mão na cabeça de um, coloco a mão no pé do outro, abençoo a cama, boto a mão no travesseiro, para que haja bênção quando eles dormirem, para que haja uma saúde perfeita no corpo, para que o Senhor guarde a mente, guarde o coração. Nossos filhos estão sendo diuturnamente atacados. Então eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos líderes dessa casa, quase que todos os dias, pelas ovelhas. E isso não é para um engrandecimento, é para mostrar que isso que Jesus fez precisa ser a tônica para as nossas vidas. Lancei um tempo atrás um desafio nos homens e nas mulheres. Falei assim, por 3 dias nós vamos orar pelo nosso cônjuge. Mas o ponto 1 é, não pode
reclamar para Deus do seu cônjuge. Que a gente às vezes só ora falando assim: Senhor, dá juízo a essa mulher. Jesus, dá juízo para esse homem. Jesus, ele fala muito grosso. Jesus, ela reclama o tempo todo. E a gente às vezes não faz algo que é importante. E qual é? O que é importante? Orarmos em gratidão pela vida dessa pessoa. Em paz, meus irmãos, foram 3 dias que tínhamos que orar de manhã, à tarde e à noite. 2 minutos para agradecer. 2 minutos de manhã, 2 minutos à tarde, 2 minutos à noite, orando em gratidão pela pessoa que Deus nos deu. Não, Senhor, muda a pessoa, mas Senhor, obrigado por essa pessoa ser tão presente. Obrigado por essa pessoa ser tão esforçada. Quando a pessoa, aqui é brincadeira, tá? Como não tem muito adjetivo, fala assim: Pai, obrigado pela pessoa ser esforçada ela é muito esforçada, né, Senhor? Aleluia. Ela é demais, é muito, muito, muito esforçada. Mas é um exercício meio complicado, mas importante, para que os nossos olhos não estejam apenas ligados nas coisas que faltam, mas nas coisas que estão em abundância. Então, orar por aquele que nós amamos é uma missão nossa. Então, como casados, precisamos orar agradecendo pelo nosso cônjuge. E quando filhos, agradecendo. Hoje você orou agradecendo a Deus pelo seu filho? Pela sua filha? No seu lugar aí, 3 segundos, no seu pensamento, não precisa falar alto não, fala assim: Jesus, obrigado pela minha filha, meu filho, meu neto. E todo mundo aí: Jesus, obrigado. Você consegue fazer isso aí? Quando a gente quebra a máquina das reclamações, a gente começa a enxergar aquilo que de benéfico a pessoa tem para as nossas vidas, ou que ela exerce em nossas vidas. A oração sacerdotal de Jesus, em segundo lugar, nos mostra um papel que todos nós devemos exercer. O sacerdote, gravem isso. Primeiro, o profeta. Quem é o profeta na Bíblia? Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e que entrega para alguém. Esse é o profeta. E o sacerdote é aquele que ouve de pessoas aqui na terra e leva para Deus. Estão entendendo aqui o raciocínio? Profeta começa no céu e termina na terra. Sacerdote começa na terra e leva para o céu. Por isso que a Bíblia pontua, salvo engano, 2 Pedro, depois confirma para mim, Kelinha, por favor. 2 Pedro 2, versículo de número 9, diz que nós somos sacerdócios reais, nação santa, povo adquirido, mas me permita ficar só no sacerdócio real. Todos nós que somos cristãos, e você que talvez não seja cristão, gravem isso, porque é o propósito de Deus para a sua vida. O que a Bíblia diz que nós nos tornamos quando nós somos alcançados por Cristo nos tornamos sacerdotes. Logo, pastor, eu sou mulher, então eu não sou sacerdote. É verdade, você é sacerdotisa. E o contexto bíblico é: eu reparo o que está acontecendo ao meu lado, e em vez de bater boca com os outros, eu levo para Deus. Em vez de criar celeuma com os outros, eu levo para Deus. Então esse processo, ele é extremamente importante, de nós olharmos as circunstâncias à nossa volta e falarmos com Deus sobre o que está acontecendo. Mas olha a terceira característica do sacerdote: ele não apenas levava para Deus aquilo que ele estava observando na sua intercessão, ele também era acessível para ouvir aquilo que aquelas pessoas queriam levar para Deus, porque aquelas pessoas o viam como uma autoridade espiritual capaz de conduzir aquele pedido para Deus. É mais ou menos assim: o que eu tenho aqui é muito valioso,
e eu quero fazer chegar aí na galeria. Eu vou dar para quem? Essa pessoa, ela é muito estabanada, ela vai deixar cair. Não, essa daqui é muito esquecida, ela vai deixar em algum banco. Aí vai ter aquela pessoa que fala assim, essa pessoa é capaz de não apenas receber essa missão, mas de entregar. Ou seja, as pessoas passam a reparar, veem a autoridade, veem a capacidade da pessoa e falam assim, essa situação que estou vivendo eu preciso levar para Deus. Então isso nos mostra o quê? Que todos nós precisamos ter o devido cuidado para que o mundo nos enxergue como sacerdote, ou no caso das irmãs, como sacerdotisas do Deus Altíssimo, pessoas que não apenas são capazes, mas são confiáveis de levar todos aqueles pedidos para Deus. Ao olharem para nós, falaram assim, tem falhas, mas é uma pessoa certa, séria, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que tem postura, é uma pessoa que aponta para aquilo que eu entendo quem é Deus, ou que a minha mente é capaz de entender quem é Deus. Então essa oração sacerdotal do nosso Jesus nos mostra essas coisas importantíssimas. Mas ele nessa oração abre um leque tão profundo e que aqui eu quero desenvolver com vocês. Na oração ele diz assim, eu vou ler no versículo 1, 2 e 3 para fazer o contexto. Diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, ou seja, ele estava orando, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ela conceda a vida eterna, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus ora desse jeito, e é interessante nós destacarmos aqui algumas palavras. Primeiro, ele aponta para uma vida eterna. E se ele está apontando para uma vida eterna, ele está dizendo, não tenha dúvidas, o céu existe. Mas o céu é o destino de quem é obediente a Deus aqui na terra. O céu é uma realidade. Mas o céu é uma realidade para quem é obediente a Deus aqui na terra. Assim como o céu existe, o inferno também existe. E o ponto é, nossa vida não termina aqui. Se nós não formos para o céu, nós iremos para... Algumas doutrinas dizem, não, você vai reencarnar. Você ainda não cumpriu a sua missão, você vai reencarnar. Até que o plano fique perfeito, então você encontre a luz. Então você vai voltando em outros planos, até que você então complete as obras necessárias para alcançar os céus. Foque nisso aqui. Primeiro, ninguém é salvo pelas obras, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Nós somos salvos pela graça de Deus. 2, a Bíblia diz que a salvação é em conhecer o Senhor. Logo, quem não quer conhecer o Senhor, já está condenado. João capítulo 3, versículos de número 30, 31, 32 e 33. A Bíblia diz que a oportunidade que estamos tendo não é deixar de ir para o inferno, melhor, não é ir para o céu, é deixar de ir para o inferno, porque o inferno já estava destinado para todos nós. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, e Romanos capítulo 6, versículo de número 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E outro versículo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é um erro a pessoa dizer,
Não, eu vou ter uma escolha. A tua escolha é o céu. Porque na nossa vida de desobediência, nós já estávamos destinados à perdição, logo ao inferno. Vocês estão comigo aqui? Então existe uma vida eterna. E é lindo quando nós olhamos aos visitantes, aos membros dessa casa, os discípulos. É legal quando nós chegamos em um sepultamento. Não é legal chegar no sepultamento. Não é bom. Não é bom. É sempre muito angustiante. Mas percebam, quando você chega no sepultamento, que a pessoa é de Deus, existe paz no rosto. Nós estamos sofrendo. Mas quem está lá no caixão parece que está dormindo. Já repararam isso? Que coisa. Parece que está sofrendo, está se dormindo. É bonito quando alguém chega assim no caixão. Repito, nunca é bonito estar lá. Não é uma coisa bonita. Deixa eu corrigir aqui. Nunca. Mas é interessante quando nós estamos lá, a pessoa chega perto do caixão e fala: tá bonito? Tá dormindo? E você sente aquela paz, não tem aquela paz naquele lugar? Tem dores, tem choros, tem, mas existe uma paz no ambiente. Mas quando você vai no sepultamento de quem viveu uma vida longe de Deus, você já, só em pisar assim, já sentiram essa sensação? Ou é da minha cabeça? Quando você coloca o pé naquela capela, parece que o capeta que te recebeu, já sentiram isso? Vem aquele negócio que o teu corpo chega, meu Deus, que troço é esse? Aí você já entra assim: sangue de Jesus tem poder. Já viveram isso? Ou é só eu que vivi isso? Um dia eu fui para um sepultamento, fui num sepultamento, aí tinha um rapazinho no caixão, o pai do lado do rapaz e duas moças chorando o tempo todo. Aí estava descendo a escada, eu falei, voltei. Mas quando eu voltei, não ficam com medo disso não, mas o capeta, um demoninho que me atendeu, e eu estou falando espiritualmente mesmo, eu não vou falar detalhes, mas... E quando eu entrei, eu não vi o rapaz no caixão, mas eu sabia que ele tinha sido morto por tiro, porque quem me atendeu já passou a planta toda. E aí quando cheguei perto do caixão, o paizinho falou assim: eu avisei tanto ele. Mas como eu avisei? Como eu o avisei? E agora eu estou vendo aqui. Eu não tinha como falar para aquele rapaz ir para o céu. Não tenho, porque eu, na verdade, nem crente. Tem que, por isso, se você ainda não tomou a posição com Jesus, toma hoje. Porque nem crente, às vezes a pessoa está na igreja há 1000 anos, mas não abre o coração para Jesus. Fala igual crente, veste igual crente, mas ainda não é convertido. Mas ali estava pesado, não tem aquele negócio pesado? E eu não podia falar nada do rapaz, até porque eu não conhecia, mas eu olhei para o paizinho dele e falei: olha, uma coisa a Bíblia diz, né? Do Senhor, o Senhor enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Existe uma vida eterna. E essa vida eterna, mediante as nossas posições, nós a viveremos no céu ou no inferno. O fato é que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que nós herdemos o céu. E por isso Ele nos ensina em algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, o que é conhecer a Deus? Porque Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam. Em primeiro lugar, que vida eterna é esta? Que conheçam ao Senhor. Esse conhecimento não é um conhecimento à distância. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas à distância. Eu conheço fulano de tal, mas eu nunca falei com essa pessoa, nunca bati um papo, nunca apertei a mão, nunca dei um abraço. Mas por conta das informações, eu digo, eu conheço. Mas esse conhecer não é, eu tenho intimidade. Esse conhecer é, eu já ouvi falar.
Eu já pesquisei sobre, mas não é aquele conhecimento relacional. Então, esse conhecimento que Jesus está falando aqui, não é esse tipo de conhecimento à distância. Eu conheço de forma à distância, online. Não é isso. Segundo lugar, esse conhecimento que o Senhor aqui está tratando, não é um conhecimento teórico. Porque é de convir que às vezes a pessoa é muito teórica, consegue falar detalhes daquela pessoa. Um pouco antes de vir para a igreja hoje, estava dando o jogo do Real Madrid, e eu sentei no sofá, dormi mais uma vez. Mas aí minha filha, quando passou, falou: Real Madrid? Eu falei: é do Kylian Mbappé. Aí eu falei: é Mbappé, mas é Kylian? Não sabia. Ela já sabe. Eu fiquei engraçado, falei: mas ela é uma menina, já sabe, ela está ligada. Assim como cheguei em casa, ela foi no meu quarto, estava desmontando a mala, ela falou assim: aí pai, você viu? Eu falei: viu o que é? Nós vencemos o PSG. Eu falei: aleluia. Deixa eu abrir uma aspa aqui, porque eu não vou resistir, eu tenho boca, eu falo mesmo, acabou. Eu falo, Alex. Ela falou assim: nem o senhor acreditava. Eu falei: não é que eu não acreditava, é que era uma missão difícil. Mas era 1%. A Soninha veio até de preto e branco, a homenagem. Preto e branco. Eu falei: eu vou mandar uma mensagem subliminar para a igreja. Vou de Botafogo hoje. E gritei tanto naquele hotel. Mas Alex, eu torci pro Flamengo também no outro dia, tá? Sei que vocês não torcem pela gente, ficam secando. Botafogo está dando medo no Flamengo, mas tá bom. Então, eu não tenho medo do Flamengo, eu não preciso torcer pro Flamengo perder. Eu quero ganhar na final do Flamengo, filho. É forte isso. Meu pai do céu. Quero encarar o Minguinho na final, filho. Na final. Os flamenguistas secando o Botafogo, que não quer encarar o Botafogo, né, Soninha? Não quer. Oi? Ô Jota, não quer encarar, que só quer torcer pro Botafogo perder. Calma o coração. Papai Texto está botando a casa em ordem. Então, fecha o aspa aqui, né? Deixa que você está pregando. Mas, ela falou uma coisa do Kylian Mbappé, mas ela nunca esteve com ele. Mas o conhecimento dela é teórico, porque possivelmente ela pesquisou. Mas esse conhecimento que Jesus está falando aqui não é um conhecimento de pesquisa. Porque se for conhecimento de pesquisa, existem religiões no mundo que a missão deles é ficar pesquisando os iluminados da vida. Não é obra, mas é pesquisa, porque a salvação é como se fosse: eu conheço muito, eu entendo muito, mas o conhecimento é totalmente teórico. Então o que Jesus está falando não é o conhecimento teórico. Na verdade, o que o Senhor está falando, quando Ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam, o que Ele está dizendo é: esse conhecimento é um conhecimento prático. Vira para o teu irmão e fala assim: é prático, é relacionamento. É relacionamento. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, através da obra do Espírito Santo, Ele diz: olha, eu estou indo, mas não vos deixarei órfãos. Você sabia, meu irmão, minha irmã, vocês sabiam que o Senhor, Ele tem prazer em te ouvir falar com Ele? Digo eu, não o Senhor, estou forçando aqui o texto. Quando você está lá na tua cozinha, digo eu, não a Bíblia e nem o Senhor, é apenas uma aplicação. Quando você está lá fazendo as coisas, ou está na sala, ou está no ônibus, ou no carro, indo trabalhar, ou na rua, quando você começa a falar com o Senhor, Ele senta do teu lado para conversar contigo. Porque Ele quer relacionamento.
Ele quer que você fale o que está no teu coração, porque quando você fala, Ele vai ministrando no seu coração não apenas a cura, mas também a direção necessária a ser tomada. Ele não quer que nós passemos a vida em problemas, Ele quer ser consultado antes. Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, eu estou com muita vontade de fazer isso. Eu estou com muita vontade de realizar isso. E Ele está dizendo assim: fala comigo, porque você conhece o hoje, mas eu conheço o amanhã. Esse relacionamento, esse conhecimento é prático, é algo relacional, é de sentar e conversar, da maneira como nós conversamos, da maneira como nós nos expressamos uns aos outros, porque Ele tem prazer em nos ouvir. Em segundo lugar que se destaca aqui, porque a vida eterna é esta? Porque o céu é uma realidade. E em segundo, a companhia é um presente. Porque a vida é esta, conhecê-lo. Porque primeiro, o céu é uma realidade. Eu gosto, o Web Tito, que por sinal pregou aqui quarta-feira, ainda não assisti pregação, mas tenho certeza que foi muito abençoado. O Web Tito é um seminarista já formado, um homem de Deus, e que, se Deus quiser, nos próximos anos ele vai estar mais presente com a gente aqui. Então, ele falou, estávamos no sepultamento, falei, igual os outros aí falam, tem gente que fala assim, pô, pastor, me passou mensagem 5 minutos antes, lá no sepultamento foi o e aí você veio, prega aí, Heber. Falou assim, como assim, pastor? Falei, prega aí, filho, vai lá, tem que ter palavra, né, Celinha? Tem que estar encaixado, filho. Tem que estar encaixado. Vai que o filho é teu. Mas pastor, o senhor não tem? Não, eu falei, eu tenho. Não é porque eu não tenho, é para você. Você tem que falar. Vai lá. Vai que o filho é seu. Aí ele trouxe uma palavra. E ele disse o seguinte: imagine que o céu seja como a sua casa. Uma pessoa te desprezou a vida toda, e numa grande necessidade dela, ela bate a porta da sua casa, mas ela te desprezou, ela te fez muito mal, a vida toda. Aí numa grande necessidade, ela bate a porta da tua casa e fala assim, a casa também é minha. A pergunta, ele falando lá, e eu tenho aplicado isso também nos sepultamentos, e ele falou assim, você deixaria essa pessoa que te fez mal a vida toda entrar na sua casa? Aí as pessoas que estavam no sepultamento falaram, não. E aí ele linkou. Você desprezou Deus a vida toda, e agora que morreu, quer bater na porta do céu dizendo, o céu também é meu? Quando fala que o conhecimento é esse, como você quer ir para um céu, se aqui na terra você não conhece quem é o dono do céu? É mais ou menos assim, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei quem mandou eu ir, então por quem mandou eu ir, eu chego aonde eu tenho que ir. Mas se eu não sei onde eu vou, e eu não sei quem mandou eu ir, qualquer lugar se torna destino. Qualquer lugar se torna destino. Então Jesus quebra esse paradigma, e João, é interessante nós pensarmos nisso. João é um evangelho que é apologético. O que é apologético? É uma defesa da fé. Então João, já velhinho, ele escreveu o evangelho de João, porque existia um grupo herético, um grupo que queria desviar as pessoas da fé, que se chamavam gnósticos. E eles entendiam que as coisas eram muito na inteligência, muito no saber, ficavam viajando, sabe? Entendiam que Jesus não era Deus, que era só uma emanação de Deus. Não tem um sol. O que é emanação? Não tem um sol.
Dizem que quando se aproxima lá com a lupa, percebe que saem vários línguas de fogo assim, é como se fossem emanações. Então eles apoiavam que Jesus não era Deus, mas era uma emanação de Deus, um iluminado. E aí Jesus, nessa oração, e João faz questão de citar, e ele diz: a vida eterna não é pelo conhecimento teórico, não é pelo conhecimento à distância, é um conhecimento prático. E esse conhecimento prático tem a ver com a companhia, ou seja, com o relacionamento. Eu preciso conhecer esse dono do céu antes de chegar no céu. Porque quando nós chegarmos no céu, nós não vamos pedir para o anjo dizer: me apresenta a Deus. Nós vamos dizer assim: anjo, me apresenta o céu, porque Deus eu já conheço. A vida que Ele me deu na terra, eu dediquei em conhecê-lo. Eu sei como Ele pensa, eu sei como Ele sente, eu sei como Ele age, porque Ele me deu um livro, eu mergulhei nesse livro, eu me aproximei de pessoas, eu sei que Ele é um Deus de amor, eu sei que Ele é um Deus de misericórdia, eu sei que Ele também é justiça, mas que em tudo Ele criou, sustentou e governou todas as coisas. Por isso, anjo, me apresenta o céu, porque o meu Pai eu já conheço. Jesus é categórico nessa oração, dizendo: a vida eterna é esta, não o céu como o final da nossa vida, mas conhecer Jesus como o início dessa caminhada. Eu preciso conhecê-lo, preciso saber quais são os desejos dele para a minha vida, quais são os propósitos dele para a minha vida, o que ele tem para a minha vida. Hoje, por acaso, quando paramos descendo, eu vi uma postagem da irmã Tayane. Eu achei interessante porque a postagem dela está no livro, eu nem sei se ela sabe, mas está no livro Uma Vida com Propósito. A postagem, nem sabia, mas está lá. Eu achei interessante, falei: meu Deus, como Deus linka propósitos, né? Então, numa vida com propósito, diz assim: você nasceu com um propósito, você tem uma missão. E tem a ver com o que ela escreveu lá. Ela falou: eu entendi as coisas quando compreendi o meu propósito, logo em ser mãe, ser trabalhadora, ser digital, sei lá, está cumprindo um propósito. Ele só põe assim: um propósito eterno. Quando nós estamos andando com Jesus, Ele faz questão de nos revelar qual é o propósito de nossas vidas. Tem gente que está andando assim, dizendo: eu não sei nem o que eu vou ser, como eu vou fazer. Jesus está falando assim: anda mais comigo e fala mais comigo, porque eu já tenho o que você vai ser e eu posso te revelar. Rick Warren, nesse livro Uma Vida com Propósito, diz: você recebe um presente, mas ele é novo, você nunca usou. Se fosse eu, já ia mexer logo para aprender na intuição, mas tem presente que nem na intuição você consegue saber qual o sentido dele. Aí ele diz assim: é comum todo aquele que faz aquele item criar um manual de instrução. Ainda chega manual para você às vezes? Chega não? A última vez que eu montei o negócio foi a cama da Kiara, quando ela era muito novinha. Comprei todo bobo, a cama era cama da Frozen. E aí meu irmão foi me ajudar, mas no final sobraram tantos parafusos, tantos. Aí eu fiquei nervoso, eu falei: vamos pregar esse negócio mesmo. E pronto, resolveu o problema. Tá bonita a cama, toda pregada. Mas tinha lá o manual, mas eu não tive paciência de olhar o manual. Então olha, para nós sabermos o propósito daquele presente, nós temos que acessar o manual de instrução que o Criador daquele presente deixou. Você é criação, logo filho de Deus. Você precisa ir até Deus para perguntar: Senhor, o Senhor me criou, qual é o propósito da minha vida? Deus tem um propósito para você. Vou terminando essa mensagem, terceiro e último. Esse conhecimento de Deus não é apenas algo que desperta vaidade, que tem bem pessoas que
compram um barulho dizendo assim: eu conheço Deus, mas são vaidosas, são orgulhosas, são prepotentes, são vazias. É um conhecimento vazio, é aquele conhecimento que não passa a vida. Mas biblicamente esse conhecimento, em terceiro lugar, é poder. Conhecer Deus é poder. E esse poder se revela em duas palavras com A. Primeira, autoridade. Segunda, acesso. Quando nós conhecemos o Senhor, Ele se revela através de nossas vidas. As pessoas passam a nos ver e nos veem como quem tem autoridade, não porque nós temos em si mesmos, mas porque Ele nos revestiu desta autoridade. Esse conhecimento traz autoridade. Lembram do Quarto de Guerra? Quem já viu o Quarto de Guerra aqui? Melhor, quem nunca viu o Quarto de Guerra? Só a Cidinha? Gugu também? Nunca viu, Gugu? Que isso, varão? É, varão. Mais um Kaique ali também. Que isso, varão? Ó, eu acho que todos nós tínhamos que vir e mexe assistir Quarto de Guerra. Que a moça lá, uma senhora, estava quase separando. E ela tinha um chulé muito grande também no filme, que destaca isso. E ela conheceu uma senhorinha que era de oração, a senhorinha. E a senhorinha não sabia falar direito, mas ela tinha poder. Entendem isso? Ela falava como quem tivesse autoridade. Ela falava como se estivesse conduzindo e não sendo conduzida. Olha só as dicas que eu estou dando aqui. Quem tem autoridade conduz, porque ele é conduzido pelo Senhor. E chega um momento que aquela moça que estava muito incrédula, ela começa a ser revestida, porque a autoridade ela é transferida. Eita! Você quer ser espiritual, tem que andar com quem é espiritual. Você quer ter autoridade no Espírito Santo, você tem que andar com quem tem autoridade do Espírito Santo. Porque essas coisas elas são transferidas através dos exemplos. Então chega um momento que aquela moça, ela se levanta, está perto de separar e continuava com o chulé, mas ela se levanta na casa dela com a autoridade de Deus e ela sai assim na casa dizendo, e olha que só tinha briga toda hora, e ela levanta as mãos e diz, Satanás, vou aqui botar nas minhas palavras, que eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim, Satanás, até hoje você criou algazarra aqui na minha casa, você viveu aqui na minha casa, você tinha até uma cama no meu quarto, mas a partir de hoje você está expulso da minha casa no nome de Jesus. Quem tem chave aqui da casa? Quem trouxe chave da casa? Pega a sua chave aí. A chave é sua, é do capeta. Fica na sua casa quem você quer ou quem você não quer. Então, no nome de Jesus, com as suas chaves em mãos, e fala assim, Senhor, na minha casa é o Senhor que habita. Toda a obra de Satanás está repreendido no nome de Jesus. Discussões, desentendimentos, falta de reconhecimento no poder que há no nome de Jesus. Eu digo, saia da minha casa. A chave está na tua mão. Está na tua mão, não está na mão do capeta, está na tua mão, vai estar na tua casa quem você deixa estar. Se você se levantar com autoridade, você vai expulsar isso da tua casa, porque há poder no nome de Jesus. Segundo, como eu falei, o segundo A, não é só autoridade, é acesso. Porque você pegou a chave? Pegou, né? Meu Deus, está forte isso hoje. A chave faz o quê? Abre portas. O Senhor não apenas nos deu autoridade para decidir quem está perto, mas Ele também espiritualmente, quando conhecemos o Senhor, Ele abre acessos.
Eu acho que vocês não pegaram essa. Estão lentos hoje, hein? Também estou. Bem. Quando nós estamos em Jesus, acessos são abertos. E acessos muito espirituais. E gravem isso, se você quiser anotar, anote. Acessos espirituais, quando são abertos, se materializam aqui na terra. Quando Daniel estava orando, o anjo veio e a resposta se materializou. Vitórias nos céus são materializadas aqui na terra. Então, olha, quando nós vivemos, conhecemos o Senhor, não apenas autoridade recebemos, mas também acessos. O Senhor tem acesso para a sua vida. Se você pode, fique sobre os teus pés. Vamos orar.